Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Olha aí a surpresa que eu comecei essa aula de hoje aí, ó. Vocês matar a saudade aí, ó. Olha aí, do lado aí. Conhece esse camarada aqui dessa mente brilhante aí? Beleza? E esse aqui? Cabelo preto ainda, ó. Camisa da Argentina. É isso aí, foi uma excursão que nós fizemos pelo Ebenezer. Lá no Jambreiro. Parece que isso foi 2014, 2015 mais ou menos. Mas está aí a foto do Sandrão, o monge, mente brilhante. E o Luiz, no tempo que eu usava a Grecinha em 2000, pintava o cabelo. Tô brincando. Tô brincando, não, é verdade mesmo. Bom, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma notícia bacana aí para passar para vocês aí, que a partir da semana que vem nós teremos contatos direto. Nós teríamos aí 2 aulas na semana de 40 minutos para esclarecer as dúvidas através da plataforma Zoom. Então já fiquem sabendo aí que semana que vem, até no domingo, a gente solta um cronograma aí no nosso canal aqui do YouTube para vocês estarem acessando o site para estar entrando na sala, e nós teremos 2 aulas aí. Amanhã nós vamos reunir, né? Amanhã que eu falo é na sexta-feira. Nós iremos reunir lá para a gente ver o que fica melhor. Bom, a gente torce para tudo isso passar, né? E já disse para vocês, eu sinto muita falta mesmo, né? Assim, muita mesmo, aquela da nossa turma, da nossa sala. Já estão no 8º ano, então já tem uma caminhada aí com vocês aí. E sinto muita falta mesmo das nossas aulas. É muito diferente a gente estar fazendo uma aula aqui, porque dentro da sala a gente interage, conversa, bate papo, fala da matéria, muita matéria, conta muito caso, aborrece um pouquinho, né? Mas é muito pouco em cima do prazer que a gente tem, né? De estar ali. As nossas aulas realmente elas são muito alegres, muito dinâmicas, e tudo isso faz falta. Então o que ocorre? Ocorre que a partir da semana que vem nós teremos essa aula aí pelo Zoom, e o aplicativo ele vai disponibilizar para que a gente interaja. Tem um momento para a gente tirar as nossas dúvidas e levantar algumas questões aí, tranquilo? Vamos tratar estritamente do que é pedagógico, a questão administrativa, de questão de lei de governo. Nós não vamos entrar nisso, vamos tratar estritamente do que é pedagógico, tranquilo? Para a aula de hoje, pessoal, eu queria que vocês fizessem a leitura da página 80 a 82, início de 83. Não quero que entre no outro tópico, não. 80, 82, início de 83. 80, 81, 82, início de 83. Nós vamos falar sobre o início da Revolução Industrial. No final, devo deixar aí um vídeo para vocês, um vídeo pequeno. Como sugestão, eu queria que vocês assistissem o filme do Chaplin, Tempos Modernos, tranquilo? E aí eu devo passar no final da matéria, mas quem quiser já ir adiantando pode assistir o filme do Chaplin chamado Tempos Modernos. Vai ajudar muito nessa matéria da Revolução Industrial. Bom, pessoal, fecha os olhos aí, vamos fazer uma oração para a gente já entrar de sola. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por mais um dia, por mais uma aula. Senhor, que seja o momento do Senhor nessa casa, nesse lar. Pai, que seja
não somente assim, esse momento de uma aula, mas que seja um momento do Senhor com essa casa, com essa família, Deus. Pai, abençoa a vida desse aluno, dessa aluna, e a tua bênção que ela irradie, Pai, espalhe por todo esse lar, por todas as pessoas, Pai, que estão aí. Cuida, Senhor, guarda, livre de todo mal, tira o pavor, tira o medo. Pai, como disse, nós não queremos que as coisas voltem para os que era antigo. A gente não quer aquela situação, aquele mundo que era antes. Nós queremos, Pai, um mundo melhor, e o melhor é fazer a tua vontade, é cumprir o que o Senhor tem para nós, Pai. Ó Pai, não o nosso egoísmo, mas o teu coração, fazer vontade do teu coração. Que todos nós, Pai, estejamos nesse momento sendo preparados e tocados para fazer aquilo que agrada o teu coração. Que seja esse momento na nossa vida, esse momento de olhar para o Senhor e falar: eis-me aqui, quero fazer o que agrada a ti, e voltar para o mundo para fazer um mundo melhor. O reino dos céus começa aqui, começa dentro de nós. Então nós te pedimos, Senhor, que façamos a tua vontade, que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua alegria irradie nessa casa, nessa família. Que não tenha ninguém depressivo, ninguém com medo. E se houver alguma doença física, Pai, que seja curada agora em nome de Jesus. Abençoa todo esse lar, a vida desse aluno, dessa aluna, que já não os trato mais somente como alunos e como alunas, mas como amigos. Então, Senhor, abençoa a vida de cada um desses amigos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o nosso colega Monge Sandrão e o vovô vai pedir licença agora para a gente começar a nossa matéria. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, eu também vou fazer questão de sair do cenário. No passo de mágica eu também quero sair. Vou pedir licença para vocês e vou dar a linha daqui. Beleza? Fui. Bom, pessoal, antecedentes da Revolução Industrial. Bom, nós vamos falar aqui que a Revolução Industrial, ela foi o surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa. E ocorreu isso em meados do século XVIII. E isso provocou mudanças profundas na sociedade europeia. Mas que mudanças que foram essas? O que ocorreu de tão importante para ser assim propagada tanto essa questão, essa ideia de revolução industrial? O que ocorre? Que antes da revolução industrial, antes do surgimento das fábricas modernas, com todo esse maquinário, a produção não era assim. A maior parte desses europeus, eles dedicavam a atividades voltadas para a subsistência. Não tinha essa preocupação de comercializar, de vender em grande escala e tudo. Era preocupado com a questão de subsistência. Então a maioria dessas pessoas viviam principalmente no campo. E até mesmo assim, numa época que não tinha grandes recursos como saneamento básico, energia elétrica, transporte, infraestrutura, não tinha nada disso. Entendeu? E nem questão de relógio tinha como as pessoas acordavam com o galo, dormiam com a lua, com o pôr do sol, e era dessa maneira. Bom, as pessoas, elas eram donas dos seus próprios meios de produção, das suas próprias ferramentas. Por exemplo, um artesão, ele produzia aquilo que ele queria vender, ele produzia da maneira que ele quisesse, que ele tivesse assim, disposição para produzir. Ele não tinha aquela obrigação de produzir uma cadeira em um dia, um banco no outro dia. Ele produzia à medida do que ia necessitando, ele ia trocando. O comércio era tímido, o comércio era só assim, um local de troca.
Os burgos naquela época era um local destinado mais à questão dessas trocas de excedente, ou seja, o que estava sobrando na casa das pessoas. Então não tinha essa cultura de consumir como nós temos hoje, entendeu? Bom, e aí o que que acontece? Nós temos um movimento muito louco que começa a ocorrer no final da Idade Média. Por quê? Porque começa a surgir o comércio. Não que o comércio não existisse, ele existia, mas ele era de forma tímida. O comércio que eu falo, que ele começa a existir de forma voraz, de forma intensa, de forma mercadológica, forma que começa a influenciar a relação das pessoas. Mas vamos dar uma olhada para ver como que era o sistema produtivo antes do comércio. A nossa aula de hoje não é preocupar com o foco do desenvolvimento comercial, e sim com a maneira de produção, que deixou de ser artesanal e passou a ser fabril no sentido de utilização de máquinas. Então vamos lá. A gente observa que desde os tempos remotos, a questão lá da Idade Antiga, o homem ele preocupava em fazer transformação da matéria-prima nos produtos que eram necessários, que eram úteis à sua sobrevivência. Então, o que que acontece? Essa transformação da matéria nesses produtos feito pelo homem era tudo feito manual, era tudo feito com o intelecto e a habilidade manual que a sociedade tinha. Então, essa transformação manual é chamada de artesanato. Aquele que pratica o artesão. Essa prática de transformação é artesanal. O produto derivado disso é o artesanato. Então, o homem, desde o início, desde da sua criação, ele sempre procurou em transformar a matéria-prima no produto, essencial para a sua sobrevivência. E isso sim, essa transformação manual era chamada, até hoje chamado, de produção artesanal. Ou seja, o artesanato era o produto oriundo dessa prática artesanal. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Aí o que ocorre? No final da Idade Média, tem a explosão comercial. Os comerciantes, os burgueses, aqueles que viviam nos burgos lá das trocas medievais, a atividade deles passou assim, a se dinamizar, se desenvolver cada vez mais. E essa prática ela se destacou na Europa. Então os artigos começaram a ser vendidos cada vez mais intensamente. Então foi necessário para que esses comerciantes, os burgueses, eles aumentassem a produção. Então como que eles faziam? Eles pegavam aquele artesão que produzia cadeira, ele ia lá e falava: ô camarada, você produziu essa cadeira? Me vende essa cadeira? Vendo. Ele comprava a cadeira daquele camarada e levava para o comércio e vendia. Só que esse comércio começou a exigir cada vez mais produto. Essa prática começou a dinamizar e tornar cada vez mais frequente. Então ele precisava de mais desses produtos para disponibilizar para vender, porque quanto mais ele vendia, ele lucrava. Então o comerciante ele queria aumentar a produção, mas ele não tinha controle dessa produção, porque o artesão produzia quando ele queria. Aí esse comerciante teve uma seguinte ideia. Ele arrumou um galpão bem grande e comprou algumas ferramentas necessárias à produção. E começou
a contratar o artesão para produzir aquilo que ele queria. E ele falava assim com o artesão: olha, eu vou te pagar um tanto, como se fosse um salário, um ordenado por mês, para que você faça tantas cadeiras, tantos bancos, tantas mesas, tantos sapatos. E aquele artesão tinha de entregá-lo aquilo. Ou seja, antigamente o artesão tinha o controle da produção. Agora, com esse novo modelo, quem tem o controle é o burguês, porque ele estipula a quantidade que ele quer. Ele não compra mais a quantidade que tem. Agora ele estipula a quantidade que ele quer. Olha para vocês verem que coisa interessante. Esse galpão, ele é chamado de manufatura, porque todo o trabalho ali ele é feito de forma manual, não tem uso de máquina, de indústria. Tem ferramentas avançadas tecnologicamente? Sim, tem. Mas o que ocorre? Ocorre que agora é o burguês que controla essa produção. Essas manufaturas são vistas até como as primeiras formas de fábrica, mas era uma fabricação manual e muito simples. Nada se comparar às fábricas modernas da indústria. Bom, o que ocorre? Ocorre que o burguês ainda queria mais, ele queria aumentar a produção cada vez mais. Então ele começou a observar como que o trabalhador, como que o artesão realizava o seu trabalho. E aí ele passou a observar que se ele dividisse essa produção em etapas e colocasse cada um realizando uma etapa, essa produção poderia aumentar. E foi isso que ele fez. Ele começou a introduzir nas fábricas a divisão social do trabalho, ou seja, cada etapa da produção era realizada por trabalhador diferente. Por exemplo, confecção de uma cadeira. Antes era um artesão que fazia toda aquela produção, serrava, tirava a medida dos pés, cortava o tablado, pregava os pregos, lixava, pregava. Não, agora cada um vai fazer uma etapa. Um vai lixar, um vai serrar, um vai medir, outro vai cortar, outro vai pintar, outro vai pregar os pregos, outro vai colocar o tablado. Então cada um ia fazer uma etapa. Por quê? Porque eles acreditavam que à medida que a pessoa fosse fazendo somente aquela coisa, aquela tarefa, ela ia tornando mais hábil e ia fazendo aquilo ali cada vez mais rápido. E realmente aumentou muito a produção. A produção subiu assustadoramente. Mas só que isso trouxe um malefício. Por quê? Acabou tirando a construção intelectual do trabalhador, porque quando ele monta aquela cadeira, ele conhece todo o processo, então o cérebro dele está funcionando, o cérebro dele está exercitando, ele está tomando conta ali daquele modelo produtivo, ele está construindo. Na divisão social não, ele só faz uma tarefa, a cabeça dele fica o tempo todo só naquilo. Mas o objetivo era aumentar a produção. E isso, verazmente, ocorreu. Entendeu? A produção ela subiu assustadoramente. Isso foi bem explícito assim na questão das manufaturas, dessas fábricas tímidas que surgiram no início da Revolução Industrial. Bom, pessoal, e aí o que ocorre? Essa Revolução Industrial, ela vai ganhar esse destaque, esse nome de Revolução Industrial, justamente
quando esse processo de produção ele precisa ser aumentado ainda mais, mesmo depois com o surgimento das manufaturas, a divisão social do trabalho, ainda mais por causa da demanda dos produtos. E aí, para substituir o trabalho humano, vão entrar o quê? As máquinas. E essas máquinas elas vão começar a ocorrer e vão utilizar primeiramente a energia advinda das correntes das águas, né, dos rios. Inclusive as primeiras fábricas vão se instalar próximo aos rios. E depois vai ser utilizado o carvão e por último a questão da energia elétrica, mas essas máquinas elas vão justamente substituir o trabalho humano nas etapas do processo seletivo. Quer dizer então que as fábricas não vão precisar mais de trabalhador? Sim, vão precisar de trabalhador para operar o maquinário e principalmente na extração de matéria-prima. Aí eu falo na questão da extração do ferro, né, que vai ser utilizado, do minério de ferro que vai ser utilizado, e também do carvão, que é fonte de energia, para alimentar as próprias indústrias que vão surgir. Tranquilo? E aí nós temos, né, a maquinofatura. Então, quando as máquinas elas começam a substituir a força humana, tem-se o nome da maquinofatura. Elas vão se caracterizar realmente mesmo pelo carvão mineral, mas as primeiras elas vão surgir, a principal fonte de energia vai ser utilizada, serão as águas, né, dos rios. As primeiras que vão ser as fábricas de tecido, né? Elas vão surgir próximo aos rios. Elas vão depois evoluir para a questão da energia através do vapor. Então vai ser retirado o carvão mineral para ajudar nesse processo de combustão. E lá vai ter uma divisão maior da questão do trabalho, vai precisar de uma especialização para estar operando essas máquinas. O trabalhador ele vai ficar mais preso na questão da realização de tarefas. Aí sim que a produção, o crescimento intelectual dele com a produção vai praticamente desaparecer. E as fábricas, a maquinofatura, ela justamente ela vai preocupar com a rápida produção e o abastecimento em larga escala e a padronização desses produtos também, entendeu? Bom, então aí a gente observa a questão das transformações ocorridas, né? Um aumento absurdo do lucro por parte da questão da burguesia. Para se ter uma questão de comparação, um trabalhador com uma máquina produzia mais que diversos trabalhadores sem máquinas. Então era uma coisa absurda. E a questão entra a questão da desigualdade, né? Esse maior lucro que os donos das fábricas, né, das maquinofaturas vão ter, eles vão investir cada vez mais nessa mecanização do processo produtivo. E aí, com o passar do tempo, nós vamos observar o surgimento de dois grupos sociais antagônicos, ou seja, opostos, que vão viver nos principais centros industriais, que é a burguesia, que são os donos, os proprietários das fábricas, do maquinário e de tudo, né? Aqui saiu errado, né? Aqui, ó, não é Bascos, né? É bancos. E o proletariado, que são os operários, trabalhadores dessas fábricas situadas nesses grandes centros urbanos. Tranquilo? Bom, pessoal, mas
ocorreram alguns antecedentes, até abrir com essa tela aqui a aula de hoje, né? Até abrir com essa tela, ocorreram alguns antecedentes. Essa revolução industrial ela vai ocorrer primeiramente na Inglaterra e nós vamos explicar por quê. Mas primeiramente queria explicar as leis dos cercamentos. O cercamento era aqueles campos comunais do feudalismo, aquela área que era destinada tanto ao servo quanto ao senhor, onde a caça era exclusivamente do servo. O que acontece? Com aquela crise que teve no feudalismo, esses campos comunais eles passaram a ser usados pelos camponeses, pelos servos. E aí a Inglaterra implantou uma lei chamada Lei de Cercamentos, ou seja, transformou esses campos comunais em propriedade privada e despejou a maioria desses camponeses. Nós vamos estudar, nós já estudamos isso e vimos que esses camponeses expulsos dessas terras, muitos deles foram habitar as colônias da América do Norte, que hoje é os Estados Unidos. Por que eles foram expulsos desses campos? Porque esses campos foram destinados à criação de ovelha. Uai, mas o que tem ovelha com a fábrica? Tudo a ver. Porque a lã era a matéria-prima das fábricas, principalmente da indústria têxtil, ou seja, a fabricação de tecidos. Então a lã era a matéria-prima dessas fábricas. Então era necessário ter um espaço para criar a ovelha. Bom, professor, mas por que a Inglaterra então saiu na frente? Bom, deixa eu explicar para vocês. Ocorria duas coisas bastante interessantes na Inglaterra. A Inglaterra, a burguesia chegou no poder lá antes de todas as nações da Europa. Então a burguesia, através da Revolução Inglesa, que nós já estudamos, ela chegou no poder e implantou uma constituição e fez o rei se submeter a essa constituição. O rei lá não era absolutista igual ocorria nas outras nações da Europa. Lá a burguesia assumiu o poder e falou: olha, nós é que mandamos aqui. E nós vamos criar uma constituição, rei, que você vai ter que aceitar essa constituição, vai ter que assinar que você está abaixo dela. Então, como a burguesia assumiu, assim, a Inglaterra teve amplo incentivo ao desenvolvimento comercial. Outra coisa também, então tinha muito incentivo à questão de desenvolvimento das técnicas comerciais, né? Outra coisa também, a Inglaterra, ela era dona das maiores reservas de minério de ferro e de carvão. Ou seja, minério de ferro era a principal fonte, o minério de ferro era a principal matéria-prima da Revolução Industrial. E o carvão era a principal fonte de energia da Revolução Industrial. Então, toda essa conjuntura, todos esses fatores favoreceram o pioneirismo inglês, ou seja, a Inglaterra foi a primeira a sair na frente com a implantação da maquinofatura. Tranquilo? Bom, outros fatores também são importantes, entendeu? Não assim tanto quanto esses dois, mas outros também são importantes e que tinha disponibilidade em outros lugares também da Europa. Por exemplo, mão de obra excessiva e um grande mercado consumidor. Isso foi facilitado por causa da política dos cercamentos, porque alguns camponeses foram para a América do Norte e outros ficaram lá desempregados. Outra coisa também, os outros territórios, principalmente a América, eu não digo a América, eu não digo somente a América portuguesa e a América espanhola, mas também a América do Norte, que tornou-se até uma parte colonial da Inglaterra, tornaram-se mercados consumidores dos produtos ingleses.
Ah, professor, mas aqui tinha um pacto colonial, eles não podiam comprar dos ingleses, não. Realmente não. O inglês vendia para o português e o português vendia para o colono aqui. Vendia para o espanhol vendia para o colono aqui. E depois também, no século, já início do século XIX, Revolução Industrial começa basicamente aí no século XVIII, mas no início do século XIX, esse pacto colonial caiu. E a América, principalmente o Brasil, caiu nas mãos dos ingleses. Fizeram enormes acordos comerciais em que estipulavam o Brasil a prazos longos e liberação comercial absurda. Isso foi um prejuízo muito grande que atrasou o processo industrial do Brasil. Bom, aí durante o capítulo, nas próximas aulas, nós vamos observar tudo isso aqui, ó. As mudanças no mundo de trabalho, salário, a questão de jornada de trabalho, muitos ficavam até 15 horas por dia trabalhando, o sistema, a condição da fábrica, suja, fétida, insalubre, a transformação dos bairros operários, teve um êxodo rural muito grande, porque as fábricas se instalaram próximo às grandes cidades, então teve um crescimento desordenado na cidade, surgimento de bairros pobres, de favelas, essas casas amontoadas que a gente observa até hoje no nosso cenário. Pode observar que, principalmente na região de Betim ali, é por causa dessas grandes fábricas que tem lá, entendeu? Outra situação também, deixa eu pular o slide aqui, trabalho feminino e trabalho infantil. As mulheres e as crianças com a mesma carga horária e desempenhando o mesmo trabalho tinham salários menores, entendeu? Por causa da fragilidade, jogava por causa da fragilidade, não pela capacidade produtiva. Crianças com 4, 5, 6 anos trabalhando, mulheres já com condições de saúde debilitada, próxima de dar à luz, em idade avançada, trabalhando também. A questão dos castigos físicos na fábrica existiam. Então tudo isso a gente vai ver no desenrolar do capítulo, entendeu? E aí, o que acontece? Esse exercício aqui não é para vocês fazerem, não. O que acontece? Nós teremos aí um capítulo inteiro aí para a gente tá dando uma olhada. Esse exercício que apareceu na tela aqui não é para vocês fazerem, não, viu? Então, assim, que é para vocês fazerem, para vocês retirarem lá na escola, beleza? Então, tudo isso nós vamos observar no desenvolver do capítulo, tranquilo? Todas essas condições aí nós vamos observar. Pessoal, no final aqui dessa aula, já estamos caminhando até para o final, vai ter um videozinho que vai mostrar essa revolução industrial. Igual eu disse para vocês, eu sugiro para que vocês assistam, né, o documentário lá, o vídeo, documentário não, o vídeo, né, o filme. Já antecipo para vocês, tiverem disponibilidade aí por esses dias, assistam o filme Tempos Modernos, do Chaplin, tem ele dublado, então assistam, tranquilo? E aí, desejar uma ótima semana a todos. Vai passar um documentário aí daqui a pouquinho para vocês aí. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Busque, tenha um momento de oração, um momento para pedir pela sua casa, pela sua família, tranquilo? E prepare aí, porque semana que vem tem o Zoom e a gente vai estar tendo essa aula ao vivo, essa aula simultânea aí com vocês aí para tirar as dúvidas, tranquilo? Fiquem com Deus, Deus abençoe. A Revolução Industrial na Inglaterra.
Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Em todas as casas, encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias, um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo. Sim, mestre. Venha cá. Continue esse trabalho, você consegue. Na sociedade inglesa, os mestres tecelões habitavam nas aldeias ou no campo, com todo o conforto, e levavam adiante os negócios com capital próprio. O mestre também executava o trabalho manual, e quase todo o processo de beneficiamento de lã era realizado em sua própria casa. Além do seu tear, o mestre tecelão era proprietário de uma fazenda de 1 a 6 hectares, com alimento para os porcos, aves e algumas vezes para uma vaca. Possuía um barril de cerveja de fermentação caseira, uma roupa de trabalho e outra para os domingos. Tanto os aprendizes quanto os artesãos dormiam e comiam na casa do mestre tecelão. Mantenha o movimento firme, rapaz. Estou tentando, mestre. Estou tentando. Claro, eu estou vendo seu esforço. Os mestres e os seus empregados eram geralmente ligados pela afeição, a ponto de não desejarem se separar. Os mestres pensavam que era obrigação deles manter os seus homens, inclusive quando os negócios não corriam de forma satisfatória. Consequentemente, um trabalhador vivia e morria no mesmo local onde havia nascido. O mestre e sua família produziam eles próprios quase todos os produtos que consumiam. Ned? O que você acha? Ah, ele parece um campeão, não é? Eu vou fazer um casaco bem bonito. Ah, você é um menino de sorte. Agora pode ir. Ei, Ned! Valha-me Deus! Eles cultivavam na fazenda os cereais que os alimentavam, manufaturavam o tecido de lã com que se vestiam e satisfaziam as demais necessidades com o produto da venda do tecido por eles manufaturado. Senhor, esteja presente à nossa mesa, esteja aqui em todo lugar. Senhor adorado, abençoe vossas criaturas e permita-nos compartilhar com o vosso banquete no céu. Amém. Amém. O mestre tecelão costumava sentar-se à cabeceira da mesa de carvalho. Rodeado pela sua família e seus empregados, ele rezava a oração de ação de graças, servia o pão e o purê. Às vezes tomava uma caneca de cerveja, sem servir aos seus homens.
Mas essa era uma das poucas diferenças entre o modo de viver do mestre e o dos empregados. Há muito ainda para você aprender na arte da tecelagem. O pagamento é muito pouco para o aprendiz. Dinheiro não é uma coisa boa no bolso dos jovens. Na realidade, havia um aspecto muito desagradável no relacionamento entre o mestre tecelão e os trabalhadores. Existia, por exemplo, uma lei do governo proibindo aos trabalhadores de fazerem greve para reivindicar aumento salarial. Fizeram uma greve no inverno passado, mas a paralisação cessou por causa da repressão. O trabalhador dificilmente se arriscava a fazer greve e não podia procurar trabalho em outro lugar. Recebia uma remuneração irrisória pelo seu serviço. Ele ocupava, na verdade, uma posição intermediária entre escravo e homem livre, ou mais precisamente, entre servo e cidadão. Tais eram as condições na indústria têxtil inglesa há 200 anos, apresentadas neste filme de forma concisa. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades, e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno, visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos, Jenny! Jenny! Eu consegui! James Hargreaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar difusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James Hargreaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens. Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria inevitavelmente abrir caminho para outra.
Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright. Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo. Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte da energia seria a água. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio, foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é um motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial.
parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. A qualquer hora do dia, podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos, o empregador e a máquina. Sim, senhor. Comecei a trabalhar na tecelagem quando tinha 7 anos. Meu horário de trabalho é das 5 da manhã até as 8 da noite. Conversa de escravos. Os trabalhadores do período feudal não foram tão aviltados e escravizados quanto os pobres trabalhadores do norte civilizado. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. O cinto e a corrente são mais dolorosos quando trabalhamos com a família. É comum as mulheres largarem a carga e caírem da escada. A verdade era que o novo poderio econômico inglês e a supremacia no comércio mundial sustentavam-se na exploração da mão de obra, em moradias subhumanas e na imensa miséria do proletariado. Era esta a civilização prometida pela máquina? Observo com prazer que a classe operária inglesa está conscientizada de sua exploração e que ela odeia aqueles que a exploram. Há uma diferença no comportamento dos trabalhadores. Alguns deles mal nos cumprimentam. Todos os projetos de reforma não poderão evitar os males terríveis que vejo se acumulando há muito tempo. Meus empregados pobres? Não os contratei de acordo com as normas do mercado? Não lhes pago, inclusive, até os centavos de seus salários? Segundo o Dr. Arnold, o problema social era dramático e a Inglaterra seria fatalmente tragada por uma revolução civil sangrenta. Apesar de todos os distúrbios e tumultos, os quais sempre ficaram limitados a determinadas áreas, a tão esperada e temida Revolução Sangrenta não aconteceu na Inglaterra como acontecera na França. E isso por dois motivos principais. O primeiro foi a reforma. Durante anos, houve muito debate público pela reforma dos males sociais causados pela Revolução Industrial. Em 1842, o Parlamento aprovou a primeira de uma longa série de reformas. A Lei das Minas. Determinou que, a partir daquela data, o trabalho de mulheres e crianças menores de 10 anos nas minas de carvão estava proibido. Em 1847, a Lei das 10 Horas. A jornada de trabalho de mulheres e crianças na indústria têxtil não deveria ser superior a 10 horas.
E em 1875, os sindicatos, que até aquela data tinham seus poderes de negociação limitados por lei, ganharam proteção legal. A partir de então, o operário tinha o amparo legal para se reunir com seus companheiros em defesa de melhores condições de trabalho, redução da jornada e aumento salarial. A produtividade foi o outro motivo. Assim como a reforma, ela evitou que os problemas sociais da industrialização causassem uma revolução civil. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato exigia aproximadamente 18 horas de trabalho, pois um único artesão executava todas as etapas de produção. O artesão sentia-se gratificado pelo seu talento. Mas, para sobreviver, era obrigado a trabalhar muito para compensar sua baixa produtividade, que era inevitavelmente baixa, dado que ele só podia executar uma única operação por vez. O acabamento podia ser excelente, mas o preço do sapato feito à mão era elevado e, consequentemente, poucas pessoas podiam pagá-lo. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Do beneficiamento do couro até o produto acabado, cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Desde que o couro estivesse beneficiado, um sapato podia ser produzido em menos de 20 minutos, ao invés de 18 horas exigidas pelo método artesanal. Dessa forma, cada homem produzia mais graças à máquina, e sua produtividade cresceu. As horas de trabalho em toda a indústria foram diminuídas. O salário aumentou, e os preços dos produtos baixaram. Assim, o operário podia comprar o seu próprio produto. Mais pessoas podiam se beneficiar da crescente riqueza do país. Essa foi a promessa da máquina e da Revolução Industrial. É verdade que essa promessa ainda não se cumpriu inteiramente. Mesmo assim, é uma promessa de benefícios materiais para todos. O século XIX, o século da Revolução Industrial, foi uma época de grandes realizações para a Inglaterra. Uma nação de economia agrícola, com uma grande manufatura de lã, transformou-se em uma nação industrial, de engenheiros, de minas de carvão, de empresas siderúrgicas e de fábricas. Essa transformação da economia causou muito sofrimento para a classe operária. Mas, por outro lado, em um período muito curto, a Inglaterra tornou-se o maior exportador de produtos. Ela era a fábrica do mundo. Além de exportar locomotivas, motores a vapor, têxteis e outros produtos acabados, talvez o que mais a Inglaterra exportou foi a industrialização. Dessa ilha separada da Europa pelo oceano, a Revolução Industrial se espalhou, levando para o mundo os grandes problemas, assim como os benefícios materiais da moderna civilização industrial.